Eu nasci no ano de 1923. Nasci aqui em Alto e vivi sempre com meus pais, os meus irmãos. Tinha dois irmãos, um rapaz e uma rapariga. E gostei de viver aqui em Alto. Quando fui à altura dos meus irmãos estudarem, fui para Faro, estive lá 5 anos. E depois fomos para Lisboa, estivemos lá 3 anos. Houve 8 anos em que eu estive fora aqui de Alto. Mas quando nós recebimos, eu e a minha família, recebimos tanto em Faro como em Lisboa, alguma pessoa aqui de Alto, era uma alegria tão grande que nós tínhamos. Parece que a gente se sentia em Alto. Mesmo que a gente não tivesse grande ligação com essas pessoas. Eu só conheci um avô, que era da Serra, que a gente dizia que era da Serra, pertencia a São Bernabé. Esse ainda conheci até os meus 11 anos. E os outros não conheci. O meu pai era de Alto, a minha mãe é que era de São Bernabé, quer dizer, da freguesia de São Bernabé. Casaram cá em Alto depois. Meu pai é alfaiate. Aqui em Alto havia grandes artifícios. Havia de sapateiros, havia barbeiros, havia de carpinteiros, havia albardeiros, havia de tudo. Agora é que já não havia mais Ele alfaiate. trabalhava em casa ou tinha uma loja? Não, trabalhava na casa mesmo onde a gente morava. Quer dizer, desculpe lá, também tinha uma casa, sim, ele tinha uma oficina também, fora de onde morava. Na Rua da Praça. E ele fazia todo tipo de, sobretudo fatos, todo tipo Sim, de roupa? sim, Como é que sim. A minha mãe ajudava. ajudava na... Pois, eu ajudava no serviço de casa. A dona Albertina estudou? Também. Andei na escola em Faro. Aqui, mas Aqui fez não a primária andei, sequer? não. Porque eu fui com 6 anos para Faro e só saí de lá com 11 anos. E então não Mas frequentei. porquê que os seus pais foram para Faro? Primeiramente, os meus pais mandaram o meu irmão para Faro para estudar. Ficou lá em casa de um padrinho. Mas a minha irmã, naquele tempo, as meninas não estudavam, era só para aprender as coisas de casa. E a minha irmã chorou tanto, que pediu aos meus pais, também queria estudar. Foi também, depois os meus pais disseram, os dois, lá sozinhos, vamos nós também. E então resolveram ir. E o seu pai continuou lá a trabalhar como alfaiate? Também. E abriu uma loja, trabalhava em casa? Trabalhava em casa. Era pequenina, 6 anos, não sentia assim uma grande diferença. Mas é diferente, a vida da aldeia para uma cidade é completamente diferente. Olha, primeiramente fomos de carro de besta. Ainda não havia autocarros e automóveis também não. Então fomos de carro de besta. Demorava muito tempo, não? Pois levámos, não sei quantas horas foi, mas levámos algum tempo. A minha irmã também estudou em Faro. Estava um ano atrasada do meu irmão, mas ela conseguiu fazer os 2 anos ao mesmo no ano para seguir ao mesmo tempo que ele. E estudou até que ano? Até o 3º ano do liceu. Naquele ano fazia-se exame, ainda fiz exame. E depois viemos para os meus irmãos. Pois, a minha irmã tirou o curso de magistério primário. O meu irmão também era para tirar. Mas no meio disto ele foi para a tropa. E depois não quis estudar mais, não quis acabar o curso. Disse, eu gosto do campo, nós temos algumas terras e eu vou-me dedicar à agricultura. Aqui em Alto? Aqui em Alto, pois. Em Alto e na Serra, onde nós tínhamos também umas propriedades. E a minha irmã, então, é que tirou o curso de magistério primário, e depois colocou-se aqui na freguesia de Alto, 3 anos, depois ficou aqui em Alto uns 40 anos. Em que ano é que vão para Lisboa? Eu tinha 11 anos, porque aqui no magistério primário não... Porque foram o curso de Pois, magistério para primário tirar, era só em sim, Lisboa. sim. Até na escola do magistério primário ela não teve, a minha irmã, não, o meu irmão, não tiveram lugar, porque já estava tudo tomado. E então estudaram num colégio à parte. Foi no colégio, e já lá, como eu lembro-me também, fomos morar primeiramente para a Avenida da República. E o colégio era naquele largo de Saldanha. E onde hoje está aquele teatro da Lara Alves, era o colégio da minha irmã, era muito bonito.
tinha uma escadaria muito grande, depois tinha um jardim muito grande e ao fundo é que era o colégio. Estou a ver na minha memória. E lembra-se o dia em que foi para Lisboa? Sim, eu tinha 11 anos, a primeira vez que a vi nevoeiro. Quando a vi no nevoeiro fiquei admirada. Não tinha visto nevoeiro. Nenhuma vez. E foi logo. A minha irmã teve que ir comprar qualquer coisa e tivemos que ir. Eu estava na Avenida da República, fomos até ao Rocio. E ela e uma amiga também dela atravessaram muito bem ali a estrada, onde passavam os carros. Até ia para passar. Havia um carro, tinha medo de passar. Havia outro carro, tinha medo de passar. Não havia maneira de passar. O seu pai, quando vão para Lisboa, continuam a trabalhar como alfaiate? Trabalhava desta maneira. Uma prima minha, que estava lá empregada em Lisboa, que lhe arranjou no Chiado, então davam trabalho às pessoas que podiam trabalhar em casa. Ok. E ele trabalhava em casa e depois, quando acabava o trabalho, ia entregar. Olha, vivemos na Avenida da República, na Rua Latino Coelho e na Avenida Marquês de Mar. Ainda me lembro, quando estava na Avenida Marquês de Mar, de começar a Igreja da Nossa Senhora de Fátima. Eu estive no Liceu Maria Amália. E depois fui com uma prima minha para a secção mista do Liceu Camões, que era na Rua da Beneficência, lá ao fundo. O que é que mais notou a diferença? O que é que mais fez confusão? Ou o que é que mais Depois essa confusão, depois habituei-me. Depois habituei-me, depois ia já sozinha, para o Liceu Maria Amália, quando estava na Avenida da República. Chegava ali ao Marquês de Pombal, atravessava o Parque Eduardo VII, ainda me lembro na entrada do Parque Eduardo VII. Ainda era o tempo da Lagoa, no Parque Eduardo VII. Tinha um lago, exato. Ainda é desse tempo. Ainda fui desse tempo já lá. Tinha um lago. Estava na minha casa também estava uma rapariga que estava com os meus irmãos. E até de noite, à meia-noite, íamos nós até ao Campo Grande. Tinha lá, como há hoje, mais ou menos. Eu também já antes, que eu não vou lá, também nasci, as grandes modificações que houve. Volta para Alto com 15, 16 anos. 14. Vou fazer, eu fico em casa, né? Ajudo à casa e vou passear com as minhas amigas. Depois o meu irmão não quis acabar o estudo, depois estava aqui já a agricultura, só dependia para a agricultura. E a minha irmã, depois foi, como eu disse, foi para o Espargal, que é um sítio que era da freguesia de Alto, agora é de Nafim. E depois ficou colocada aqui em Alto sempre. O que é que achou de regressar a Alto? Queria, não queria? Naquela altura não me importava, como eu gostava de Alto, não me importava. E você também trabalhou na agricultura? Não, fiquei sempre em casa. Vinha por aqui, passeava com os seus amigos, passeavam por aqui por Alto. Ai, sim, e depois também nos divertíamos, fazíamos muitas receitas ao teatro. Cá? Cá, fazíamos, todos os anos fazíamos. E apresentavam depois A aldeia fica, pois. Geralmente era na altura do carnaval. De peças, pois, de pessoas. Quantas eram a fazer isso? Olha, numa peça que ainda hoje falam, ainda hoje as pessoas falam nessa peça, a Gata Borralheira, levava 40 e tal miúdos. Estava aqui um padre que gostava muito de teatro e que nos ensinou. E ele também sabia tocar. Todos os anos levávamos sempre a cena uma peça. Mas de escritores de fama. Olha, ao domingo passeávamos ao Vigário. Primeiramente era o Vigário. Onde era o Vigário? Não conheço o Vigário, uma queda de água de uns 20 e tal metros. Depois começámos a ir para a Fonte Grande. Não conheço também a Fonte Grande. Aí fazíamos piqueniques. Isso com a família, isso era no 1º de maio. No 1º de maio festejavam aqui muito esse dia. E então juntavam-se logo no princípio da minha juventude. Juntavam-se pessoas amigas, pessoas de família, cada uma levava o seu lanche, depois estendiam uma toalha no chão e quem levasse um banquinho, sentava-se no banquinho. E eu não, sentava-se ou no chão ou numa pedra, em cima de uma pedra. Iam a pé, iam em carros de bestas? Nós já não tínhamos, nós tínhamos um carro de besta e então íamos no carro de besta. E outras pessoas iam a pé.
A eletricidade foi em 1950 e tal. Da Segunda Guerra Mundial houve aqui questões relacionadas com o racionamento alimentar, de haver mais dificuldade de chegar até alimento. Sim, Lembra-se das sim. senhas? Chegaram a ter senhas? Naquele tempo é preciso senhas para a gente comprar qualquer coisa. Mas não foram muitos anos. Foi só nessa altura da guerra. Depois não. Mas na rádio ouviam falar nos jornais? Sim, o rádio, isso era muito engraçado. Quem tinha rádio punham à janela e depois as pessoas, as vizinhas, iam ali, ficavam na rua a ouvir as A notícias. Albertina tinha rádio? Tinha um rádio em sua casa? Não, mas assim, logo não tivemos. Mas pouco tempo depois adquirimos um rádio. É como a televisão. A Casa do Povo tinha televisão e fui ali em frente aqui da minha casa a um prédio onde primeiramente a Casa do Povo esteve. E então, como as pessoas não tinham televisão, os empregados da Casa do Povo punham à janela a televisão e juntava-se aqui na minha rua porção de gente a ver a televisão. Dávamos as senhas e depois trocavam na mercearia? Sim, sim, e depois Como era assim. Chegavam ali a uma casa, a um posto, estavam lá os empregados e as pessoas depois ou trocavam por azeite, açúcar, arroz, aquilo que precisavam. Eu tinha um tio que tinha também mercearia, às vezes também ele conseguia uma coisa mais e dava-nos, não vendíamos. Mas houve muita gente aqui a emigrar, aqui de Alto, a ir para outros países trabalhar? Sim, sim, foram muitas pessoas daqui para fora, geralmente para a França. Antigamente era para o Brasil, agora não é tempo mais para a França. As pessoas daqui sentiam que viviam numa ditadura, sentiam restrições à Não, liberdade aqui de não, expressão? não se recorda de sentimos, nenhum não, acontecimento assim? não sentimos isso, não. É uma aldeia aqui perdida na Serra Alga do Caldeirão, E como é que foi essa fundação do jornal? do jornal. Nós tínhamos um boletim paroquial e depois, nessa altura da guerra, muitos rapazes aqui de Alto foram para fora. E o que é que a gente pensou? Oh, em vez do boletim paroquial, porque é que a gente, um grupo de O amigos, boletim paroquial o que é que tinha? O que é que escrevia? o que se passava só aqui na terra, depois, mais nada, mas uma coisa simples. E depois pensámos, tínhamos um grupo amigo e até a gente dizia, o grupo dos amigos de Alto. Não estava oficializado, mas era o grupo. Tínhamos algumas 20 pessoas. Pertenciam a esse grupo. E depois trabalhámos muito para o bem da terra. E pensámos assim, os rapazes daqui de Alto estão em África, porque é que a gente vai arranjar um jornal e mandamos as notícias da nossa terra? E foi assim. Em que ano é que fundou o jornal? Foi em 1967. Muitos rapazes aqui foram para a Foram Guerra Colonial muitos rapazes e alguns morreram, alguns 5 ou 6. e recebiam notícias dos rapazes que estavam na guerra? Recebíamos, Recorda-se? sim, Nos sim, aerogramas? sim, eles mandavam notícias e nós pelo Natal mandávamos sempre uma garrafinha de aguardente e um doce e figos. Mandavam para lá. Para lá, ficavam muito contentes. E ainda no jornal, a gente tem aí o jornal ainda completo e ainda no princípio ele escrevia e a gente punha as cartas dele no jornal. Publicavam as cartas deles Depois no no jornal. jornal. Fazia-se à mão, primeiramente, e depois é que fui assim mais de outra maneira. Com stencil era ainda tenho ali, uma espécie de uma caixa grande, punha-se tinta e depois com um rolo, eu ajudava em tudo aquilo que eu podia. Sim, depois tínhamos colaboradores. E tínhamos uma amiga, que era do grupo dos amigos de Alto, que tinha muito jeito para desenho. Foi ela que desenhou, ela é que fazia os desenhos. Eu também escrevia, coisas simples. Mas sobre o quê? Sobre... O que me apetecia fazer. Olha, no meu tempo, eu lembro quando era muito pequenininha, dos meus 5, 6 anos, ir aos bailes, o meu pai levava-me aos bailes, que eu gostava muito de andar sempre com o meu pai, aos bailes de carnaval. E sabe como é que enfeitavam as paredes, nessa altura? Com bocados de latão, e depois punham ramo em volta, faziam a moldura, e fingiam que era o espelho.
Dançavam como dançam agora. Olha, o meu pai sabia tocar violão, um tio meu sabia tocar guitarra maravilhosamente e quase toda a gente aqui sabia tocar. E eram as pessoas aqui da Da aldeia aldeia que tocavam, porque quase todas sabiam tocar. No carnaval, olha, os rapazes andavam atrás das raparigas, elas escondiam-se em casa, porque eles gostavam de enfarinhar as raparigas. Mandavam-lhes farinha? Levavam farinha, depois se apanhavam a rapariga à mão, punham na cara, elas sempre numa grande aflição, a gritar, gostando. Fizeram isso assim? Não, porque era pequenininha nessa altura. E quando ainda envelheceu, por exemplo, fizeram? Agora, quando eu era mais crescidinha, gostava era de pôr rabos nas pessoas. Não, eram umas fitinhas assim, ou de papel ou de pano, e depois punhamos um alfinete, dobrávamos um alfinete, quando as pessoas estavam a conversar connosco, e uma atrás punha o rabo e a pessoa saía com o rabo atrás e a gente fartava-se de rir. E punham também, como jogavam também coisas de louça já que já não prestavam, jogavam para dentro da casa das pessoas, atiravam, e então pedras muito quentes atiravam também para dentro das casas das pessoas, também faziam fumadores muito, que as pessoas não sabiam, que estava à porta, eles punham à porta, as pessoas punham à porta, as pessoas estavam lá dentro, vinha-lhe aquele cheiro, começavam a espirrar, depois começava-se a zagar. Agora é como fazem em Lolé. Aqui nesta avenida que se chama Avenida 25 de Abril. Fazem aqui um carnaval bonito. Fui 2 vezes a Lolé num carro feitado aqui de Alto, representando a Alto. Por exemplo, um ano ainda não tínhamos a luz elétrica, o carro foi enfeitado com uma casa e depois um rapaz acender a luz, porque antigamente, como acendia aqui as luzes, era com petróleo. Andava um rapaz com umas escadas às costas, pegando numa motolia com petróleo e com um pano para limpar as mãos. Depois acendiam as luzes, os candeeiros já eram a petróleo. Até quando? Recorda-se quando é que... Até 1950 e tal, que depois veio a água. Nós tínhamos sempre água. Tínhamos poço, toda a gente aqui tinha poço. O 1º de maio foi aqui, se pode dizer que foi um senhor, que até ele tem ali o lar com o nome dele, que também criou um jornal que era um dos mais importantes do Algarve, Folha de Alto. E esse, sim, é que organizou, só dizer que organizou a festa do 1º de Maio. Como eu digo, primeiramente iam as pessoas amigas, conhecidas, depois começaram a vir mais pessoas de outros lados. Nós tínhamos aqui uma banda. Uma filarmónica? Sim, ia tocar também nessa altura. Era muito grande a banda? Tinha. Tocava órgão na igreja? Tocava, como é que sabe? Aprendeu a tocar órgão na igreja? Sim. Com que idade? Com 17, 18 anos. E gostava de tocar? Não gostava muito, a minha irmã gostava mais, depois desisti e ela começou... E a mãe é obrigada a tocar o órgão? Ela depois é que ficou a tocar. Mas havia um padre muito carismático assim, aqui, um padre... Bom, os padres não duraram aqui muito tempo. 4 anos, 7 anos. Este último é que durou mais, 14 anos. Mas porquê eles iam embora? Porque os mandavam embora. Ok. Pois, era o bispo que mandava as pessoas. Não era porque fizessem maldades ou coisa assim. Era o costume. Mesmo no tempo de Salazar, que ele proibiu juntamentos no dia 1 de maio, aqui juntaram-se sempre pessoas. E nunca vos chatearam por isso? Nunca os chatearam. Havia aqui um rancho muito bom. Foi criado logo com aquela festa de aldeias mais portuguesas. Aqui toda a gente se vestia antiga. Mas do dia-a-dia? No dia-a-dia não, nesse dia. No dia Mas recorda essa altura do concurso? Sim, isso lembro. 1938. Havia pessoas que faziam o pão, ou peneiravam, outras tinham o gado, estavam a tratar do gado, outras faziam renda, outras faziam... A minha mãe até sabia fazer, fiava. Mas depois eles não aceitaram muito isso, porque diziam, isso é mais para o norte.
Bom, o primeiro prémio era um galo de prata e quem ganhou foi Monsanto. Mas eu também digo, tivemos pena de não ganhar o primeiro prémio. Mas ficaram em que lugar? Segundo, toda a gente participou e vestiam-se à antiga. Uns dançavam, outros cantavam, outros faziam renda. Eu pertencia ao grupo, estava ali num pátio de uma casa antiga e uma porção delas, umas faziam renda, outras faziam em preto, outras faziam outra coisa assim. Quem é que dava as notas? Vinha um júri? Um juiz? Sim, sim, via eu júri. Correram Portugal inteiro. Era só um dia que durava? Sim, era só um dia. Cada dia uma aldeia cada dia iam para uma aldeia. E depois tomavam nota. Qual é que merecia o primeiro prémio? Eles, desde o Minho até o Algarve. Mas quando vieram aqui ao Algarve já estavam fartos de ver tanta aldeia. Estavam cá em baixo. E depois muitos se arrependeram de não terem vindo. Começou a vir mais gente de fora cá a espreitar, nem por Ah, isso, sim, também vinham. E gente for ver. Só eles enchiam aí a aldeia. Fiz ainda parte do rancho. Fala-me disso. Mais para cantar do que para dançar. Pois, o rancho foi criado em 1938. Houve rancho até aqui há uns 6 anos, aqueles, penso que há para aí uns 6 anos. Chegou a ir ao E estrangeiro? ainda cheguei a ir ao estrangeiro à França. Em 79 foi quando eu fui buscar a Wanda. Depois havia um grupinho que cantava e outro que dançava. Bom, eu dancei, mas foi quando começámos a fazer ensaios para esse dia da aldeia mais portuguesa. Pois, corriam Portugal inteiro. Portanto, muita gente da aldeia estava... Depois foram ao Brasil. Penso que foram ao Brasil, é verdade. Mas já não foi... Já não fui. Já não fui. Recordações, tem dessa ida à França? Estavam lá portugueses e fui para apresentar também. Para os portugueses também verem. Esse resto então era um Foi ao pé de Lyon. Sim. Onde é que as pessoas se encontravam, sobretudo aqui na aldeia? Em que sítios? Casa do Povo? Calculo. Casa do Povo. O que é que se cultiva, sobretudo, ou cultivava sobretudo Cultivavam ou tinham algum ofício, ou era pedreiros, ou era carpinteiros. Tínhamos aqui o Morgado, onde havia muitas hortas e havia pessoas que iam, cada um tinha a sua hortinha e trabalhava na horta. Aqui caldeireiros, latoeiros, os caldeireiros já para fazer estas coisas de cola. E existiam aqui em Alpe mesmo? Sim, havia aqui de tudo. Portanto, aqui era uma terra que tinha todos os artifícios. Era muito artífices. Caldeireiros, latoeiros, barbeiros. Aí havia também uma coisa, não havia padeiros, havia aqui era fornos de poia. As pessoas não tinham forno, não havia padaria. E então coziam, amassavam o pão, aqueles que não tinham forno, nem todas as casas tinham quintal, nem todos tinham forno. E aquelas pessoas que não tinham forno, nós tínhamos forno e mesmo assim mandávamos para a coisa. E havia o forneiro que vinha buscar o tabuleiro com o pão que essa pessoa amassavam e tendiam. E depois, cozido, vinham entregar. E conforme depois combinassem, ou em dinheiro ou em pão, que o forneiro recebia. Ou um pão ou dois, conforme a cozedura. Sim, havia aqui peixeiros. Mas iam buscá-lo? Iam buscar à praia. Bem, além das terras, os senhores conhecem aqui um ponto do fim da aldeia. Quando chegavam além, os peixeiros tinham um grande búzio e então tocavam o búzio. As pessoas já sabiam, olha, já temos peixe, vamos à praça. A praça era aqui no fim do adro. Muito bem. Tinham aqui uma casinha onde eles vinham, o que é que a gente comia? Sim. Era feijão, grão, couve, assim, batatas. Em dia de festa havia alguma coisa especial? Um prato mais... As papas, era feito com xeré. Olha, usavam aqueles tachos. Aqueles grandes? Sim. Punham água ao fogo e depois com a farinha de milho iam mexendo até aquilo cozer. O tempero era com banha. Muitas vezes com torresmos. Isso é que era a indústria aqui de maior importância. Olha, aqui onde está agora a escola, que já estive a escola profissional, quando em Guerreiro, mesmo aqui em frente da minha, era um armazém muito grande, muito grande. Estava sempre muita gente. Vinha o esparto,
Depois esse esparto era dividido, as pessoas que trabalhavam nisso vinham aqui buscar depois o que queriam. De onde é que vinha o esparto? Vinham de Marrocos. Os fornecedores do esparto é que iam a Marrocos ou por intermédio não sei de quê, não sei como é que o é. esparto não era de cá. Não, não, há esparto aí no mato, mas não trabalhavam esse Traziam para esparto. cá E e depois, depois iam buscá-lo. depois de estar aqui, havia fornecedores, havia senhores que tinham mesmo esse negócio do esparto. Depois, as pessoas do campo, mesmo aqui do povo, iam buscar a quantidade que queriam. E esse esparto era depois feito em molhinhos, atavam-nos, depois punham-nos na ribeira ali uns quantos dias, não sei se uma semana ou mais, para ficarem assim molinhos. Depois tiravam da água e iam bater com um maço. Há aqui uma rua que se chama a Rua dos Pisadores e tinham até uma pedra muito grande, onde as mulheres iam pisar o esparto para ficar macio. Depois de já muito macio, elas em casa então faziam um bracinho, faziam assim enrolado. Enrolava, punham lá uns quantos coisinhos, e depois faziam cordas. E depois essas cordas faziam muita coisa. Faziam balaios, faziam cestos, faziam muitas coisas. E isso empregava muita gente? Empregava muita gente mesmo. Ainda alguém aqui trabalha ao esparto? Não, agora acabou-se. Nas jornadas, é verdade. Aqui, como eu lembrei-me de alto, não me lembrei de esparto. É verdade que nas jornadas. Ainda hoje o ano passado, eles fizeram um presépio só feito com esparto. Lembra-se do 25 de Abril, do dia 25 de Abril de 74? Sim, mais ou menos, mais ou menos. Bom, aqui não foi assim, não foi assim. Foi e não foi. A minha irmã estava na escola e ainda sofreu um bocadinho com isso. Depois começaram logo a entrar logo na escola, a tirar as fotografias do Salazar. As pessoas ficaram euforicas que não havia mais nada senão o 25 de Abril. Aqui praticamente não, mais no Alentejo. No Alentejo é que houve assim grandes mudanças. Mas aqui pouco. Aqui só chegarem ali à Casa do Povo também tirarem as fotografias que estavam ali do Salazar e isso. Mas assim, outras coisas mais não fizeram. A Casa do Povo continua aberta? Sempre, sempre. É onde se faziam teatros, onde se faziam os bailes. Cinema, sim. Também? Sim. Recorda-se o primeiro filme que viu, assim, fora de casa? Isso não me lembro. Vinha ainda antes da Casa do Povo, faziam ali ao pé do adro. As pessoas juntavam-se no adro e na parede do preto. Projetavam? Depois, e então apresentavam os filmes aí na parede de uma casa. Mas vinha alguém de fora ou era alguém daqui que tinha um projeto? Não, gente de fora. Sim, depois de vir de Lisboa. Como é que sente que a aldeia se foi transformando ao longo deste tempo todo? Olha, transformou-se mais desde que as pessoas foram para fora. Vieram com mais dinheiro, arranjaram as casas, a vida modificou-se para melhor. Foi a pouco e pouco, com menos pessoas. Sim. Olha, agora ultimamente, agora já não há altenses aqui, só há estrangeiros. Há ingleses, há franceses, há holandeses, há brasileiros, há indianos, agora há tudo. Esta casa era a casa dos seus pais? Foi a casa onde nasceu? Não, esta casa foi modificada, era uma casa pequenina e os meus pais compraram e depois fizeram as casas tradicionais, era uma casinha de fora e depois um quartinho de um lado, um quartinho do outro e já estava. Geralmente 3 casinhas, 4. Não havia quartos de banho. As pessoas que não tinham quintal, nós tivemos sempre quintal grande, isso. Mas quem não tinha quintal juntava as suas necessidades de noite e iam despejar à ponte, onde passava a ribeira. Era aí que faziam, pois coitadas, não havia canos. Havia sempre um cano grande, principal, mas nas casas das pessoas que não tinham quintal não tinham cano.
Onde é que as pessoas de Alto iam trabalhar aqui perto, Mas sobretudo? o São Bartolomeu de Messinos, o Lolé. Bom, estrada, houve sempre estrada daqui para Lolé. Aí sempre houve estrada. Para Messinos já era um caminho, não era bem a estrada. Agora para Lolé houve sempre estrada. Pertencemos ao Conselho de Lolé. Agora, se calhar fizeram a estrada, que eu não me lembro de fazerem a estrada, quando nós não estávamos cá. Devia ter sido a estrada de Alto para Messinos. Que outras festas destacaria aqui que ainda existem? São João, faziam mastos. Toda a gente fazia nas suas ruas fogueiras, as raparigas faziam sortes e armavam os mastos. Eram uns paus muito grandes e depois punham rama. E um ano foi muito engraçado. Conta-me meu pai, que já não foi do meu tempo, foi mais atrás. Fizeram um mastro no meio da rua e fizeram um boneco de doce. Um boneco de São João, fingindo que era o São João. E puseram no fim do mastro. E havia aqui uma rivalidade, apesar de ser uma aldeia pequenina, a parte do norte, a área inimiga, não era bem inimiga, mas eram rivais dos que moravam na parte sul. E então os do norte, esta parte do norte, é que fizeram o mastro e fizeram o santinho lá em cima. De noite foram-se deitar e os que moravam na parte sul foram ao mastro, roubaram o santo. Houve uma zaragata muito grande. Eu não fui desse tempo, foi do tempo do meu pai. Meu pai é que contava. Zangaram-se tantos, andaram ali à bulha. E eram fogueiras, toda a gente fazia umas fogueiras na rua, faziam sempre grandes fogueiras. Ia-se ali aos cerros aqui da aldeia, iam pescar alecrim, com alecrim. Fazia-se com alecrim. No verão e nessas alturas de festa ainda a aldeia fica com mais gente, imigrantes, pessoas de fora. Sim, no tempo dos imigrantes, voltavam os imigrantes. No tempo que não havia imigrantes, vinha muita gente de fora. Mas ainda tem aqui sítios onde fazer compras de comida ou tem que sair? Aqui também já há supermercados, mini mercados. Mas quem tem carro e tem falta de ir, por exemplo, a Lolé para fazer outras coisas, aproveitem e fazem compras. Aqui em Messinos também são 11 km de distância, também vão fazer quando não há aqui nada. Eu saía muito. Tínhamos carro, a minha irmã guiava. Onde é que costumavam ir passear? Íamos às praias de verão e às vezes corríamos o Portugal. Olha, foram todas tão bonitas, eu gostei de todas. E depois havia excursões também para o estrangeiro. Olha, cheguei a ir a Marrocos, à Polónia, a França, a Espanha, claro que a gente atravessa a Espanha vai-se com facilidade. Onde é que fui mais? A Itália, Israel. Sim, ouvi falar na Guerra de Espanha, porque não senti. Ainda vieram espanhóis, aqui para Alto não, mas para algumas terras vieram espanhóis. Hoje voltaram para a Espanha. Não sei quem ficou, mas geralmente foram quase todos para a Espanha. A sua praia preferida daqui? Nós íamos muitas vezes para Olhos d'Água e também para onde estão as minhas primas, Armação de Pera. Alugávamos casa lá, estávamos, por exemplo, um mês, a passar o mês lá. Notou assim muita transformação mais na zona das praias do Algarve, com os muitos prédios? Sim, principalmente em Quarteira. Era tudo chalés, tudo de resto de chão. E agora, mais Quarteira que NT. Tínhamos aqui, era uma festa, fazemos todos os anos, mas naquela altura era sempre no dia 17 de setembro. Dedicada à Nossa Senhora das Dores e a São Luís. E ao mesmo tempo havia uma feira. Essa feira era feita onde é agora uma avenida. Aí que tem casas de um lado e do outro. Aí só havia uma casa, do avô do João Cravinho. Era a única casa que existia além. E ali é que se fazia a feira. Faziam feira também em janeiro, mas já se acabou. Até mal recordo dessa feira. Agora a outra sim. Outra feira era uns 2 dias ou 3. E depois havia coisas engraçadas. Havia futebol
os rapazes que jogavam futebol. E também havia corridas de cavalos, punham assim no meio da estrada, punham uma corda com biscoitos ou com outras coisas. E depois vinham os rapazes a cavalo a ver se eram capazes de espetar ali naquela argolinha. Mas foi uma coisa passageira, era só mais uma brincadeira. Ainda fizeram um campo de futebol, mas depois não usaram. Está além desprezado. Das colheitas, iam à Albufeira tomar o banho de Santa Maria. Era à meia-noite. E não usavam fatos de banho, só iam tomar banho naquela altura. Então, elas iam em combinação, que usava-se combinação naquele tempo, e eles de ceroulas, eram coisas até abaixo. E depois faziam, eu nunca vi, mas contavam que iam para dentro d'água, faziam uma roda, e depois diziam assim, 1, 2, 3, mergulhavam. No fim das colheitas, depois. Mergulhavam, depois vinham, não sabiam nadar. E depois, para se vestirem, faziam com um lençol, as mulheres faziam uma roda, seguravam o lençol para elas vestirem. E os homens faziam o mesmo. Faziam uma roda para ninguém ver. E também se faziam os presépios. Não era presépios, em vez de presépios, armava-se o Menino Jesus aqui. Semeavam-se logo pelo dia da Nossa Senhora da Conceição, é que faziam isso. Semeavam cearinhas. Eram trigo, punham em pires ou em tigelinhas e depois molhavam o trigo. E todos os dias era regado. E então rebentavam. Cresciam. Até há pouco tempo tive aqui o meu menino armado. Depois armaram o Menino Jesus, punham o Menino Jesus, punham umas caixinhas, as caixinhas já eram tapadas com naprons e o Menino Jesus ficava assim no alto. E por cima das caixinhas punham as cearinhas e laranjinhas. E havia quem pusesse também santinhos da sua devoção. Eu nunca pus santinhos, punha só laranjinhas e coisa.